Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Quero convidá-los a mais uma vez, por gentileza, colocar em pé. Nós vamos ler o texto bíblico. Sejam todos bem-vindos, os nossos convidados. Muito obrigado por sua presença aqui, você que está também acompanhando o nosso culto, este culto a Deus, que está celebrando a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler o texto bíblico, depois você deixa marcado. E aí, se você tiver caneta, papel, anote, para que você tenha depois a oportunidade de meditar um pouco mais, pegar o texto bíblico e extrair outras lições. Nessa igreja, graças a Deus, tem algumas ovelhas valorosas que têm esse cuidado de sempre anotar. Eu lembro que um dia desse, não tem muito tempo, acho que uns 20 dias atrás, eu preguei no texto aqui, ou 15 dias atrás, não sei, por esses dias, e quando eu saí aqui, a irmã falou: seu pastor, o senhor pregou nesse texto tal dia. Eu falei: que bênção, é bom quando a gente vê a igreja preocupada em anotar, escrever e se alimentar. E durante a semana você pega o texto e vai compartilhar. Será mais bênção ainda para a sua vida. Tá bom? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, nós vamos ler até o versículo 12. Carta de Paulo aos Romanos. Último capítulo da carta de Paulo. Esse capítulo, depois daqui, aqui já é o final da vida desse guerreiro, desse discípulo. Estava preso em Roma, aguardando o seu martírio. Paulo foi decapitado pelo imperador Nero. E aqui ele escreve, possivelmente, pelo que nós temos aqui, suas últimas palavras. Capítulo 16 diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Recomendo que vocês a recebais no Senhor, como convém aos santos. Também que vocês a ajudem em tudo que ela vos vier a precisar. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne lá na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, um dos primeiros crentes da Ásia. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai também Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim, convertido a Cristo antes de Paulo. Saudai também a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques. Saudai a Apeles, aprovado, discípulo aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão firmes no Senhor. Saudai Trifena, Trifosa, as quais trabalharam no Senhor.
Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também me tem sido mãe para mim. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pai querido, abre nosso entendimento, que o Senhor trabalhe na boca e nos nossos ouvidos, para entendermos a Tua voz, para ouvirmos no Espírito a Tua voz. Que não seja a palavra de homem, mas seja a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Antes de eu falar exclusivamente esse texto, que é a base da mensagem, eu gostaria de ler 2 textos com vocês. O primeiro texto está lá em Atos, capítulo 20, verso 24. Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ali na beira da praia, entre lágrimas, choro e saudades, porque a igreja e os presbíteros sabiam que nunca mais veriam o rosto de Paulo. Paulo fala assim: eu, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo escrevendo também a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 15, ele diz o seguinte: eu, de muito boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Amém. Amém. Eu não sei você, mas eu acredito na igreja de Cristo. E não só acredito, eu nutro no meu coração, e o Senhor sabe disso, um amor muito grande pela igreja de Cristo. Por essa igreja pela qual o Senhor Jesus veio, derramou o seu sangue, ressuscitou, encorajou e caminha com ela todos os dias das nossas vidas até o seu retorno em breve. Eu fui criado na igreja, tive o privilégio, como poucos, de nascer num lar cristão, consagrado desde o ventre da minha mãe ao Senhor. Nasci e tive a alegria de vivenciar, de conviver com a igreja de Cristo e dentro da igreja de Cristo. Eu lembro que, a partir de 9, 10 anos, eu comecei a participar da vida da igreja. Ainda criança, naquela época não havia o ministério de UCP, União Presbiteriana de Crianças. Nem se ouvia falar nisso, nem se ouvia falar em UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, mas eu já liderava a turminha da minha geração, lá com os 9, 10 anos. Aos 15 anos eu entrei na mocidade. Era um sonho entrar na mocidade. Era como se fosse a emancipação, né? Chegando já à fase de adulto. Aos 18 anos eu fui eleito diácono. Assim que eu completei 18 anos, acho que 1 mês, 2 meses, logo de seguida, eu fui eleito diácono, isso na primeira igreja, exerci o meu ministério até
São 5 anos, exerci completamente 5 anos, e assim que terminou o tempo, eu fui eleito presbítero lá na primeira igreja. Fiquei durante 3 anos na primeira igreja sendo presbítero. Depois nós mudamos lá para organizar a igreja lá, Jardim das Oliveiras, e de lá para cá, toda a minha vida envolvida na igreja. Já deu histórico, você já sabe quantos anos eu tenho, né? Dos 10 anos para cá, já sabe muito bem que foram meio século, vivendo, convivendo, servindo, trabalhando na igreja de Cristo. O que essa história tem a ver com esse texto? É que durante todo esse tempo, louvado seja o nome do Senhor, que Deus colocou pessoas, discípulos notáveis, para que trabalhassem o meu caráter cristão. Deus colocou pessoas desde a minha infância, me preparando. Eu nem tinha ideia, claro que eu não tinha ideia, não tinha bola de cristal para saber o meu futuro, mas eu sei que desde a minha infância, os professores, a liderança da mocidade foi usada por Deus para investir na minha vida. Foi na igreja, foi no ambiente da igreja que eu me desenvolvi. Foi na igreja que eu perdi a timidez. Foi na igreja que eu aprendi a tocar. Foi na igreja que eu aprendi a cantar. Foi na igreja que eu comecei a dar meus primeiros passos para enfrentar o público, que muita gente tem dificuldades hoje ainda, já velhos. Foi na igreja. Mas por trás disso tudo havia pessoas, discípulos apaixonados por Cristo, discípulos que eram apaixonados pela igreja, que estavam investindo em mim, não apenas por investir, mas que estava dizendo: estamos investindo hoje, porque estamos investindo na geração futura. Eu não sabia disso. Lembro-me que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui pregar na igreja. Quando eu olho numa igreja, quando eu olho, está sentado algumas irmãs, aquelas que me ensinaram lá na classe de crianças, aquelas que me ensinaram a cantar, elas estavam sentadas ali. E eu fiz questão de honrá-las, dizer obrigado por todo o investimento que vocês fizeram na minha vida. Discípulos notáveis. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando Paulo, como eu falei, no final de vida, esperando o seu martírio, sabendo que o que ia enfrentar era a morte cruel. Como eu falei, foi decapitado, esquartejado. Agora ele está preso em Roma e começa a olhar para trás e a lembrar de quantas pessoas Deus colocou na vida dele para serem encorajadores, para serem professores, para serem pessoas que o ajudassem no ministério pastoral. E foram muitas pessoas. E eu penso que cada nome que Paulo vai escrevendo aqui, talvez o capítulo 16, talvez não, certamente o capítulo 16, é apenas uma síntese daquilo que foi toda a história ministerial de Paulo. Certamente foram muito mais pessoas do que essas que estão aqui. Ele apenas cita alguns nomes. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Paulo olha e diz assim: eles trabalharam muito. Eles arriscaram a vida por minha causa. Eles foram meus colaboradores. Tem uma aqui, a Febe, que ele diz assim: essa mulher tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Paulo fala sobre a mãe de Rufo. A mulher tinha um
um dom especial de Deus, de acolhimento, de mãe, que Paulo diz assim: eu a considero também como a minha mãe. Discípulos notáveis, discípulos fantásticos. Queridos, eu ainda sonho com a consolidação dessa igreja. Ainda sonho com ministérios impactantes. Eu ainda sonho com uma igreja onde muitos discípulos sejam considerados discípulos notáveis. Eu sonho, irmãos, com isso. Não sei se eu vou ver. Espero que Deus me dê a oportunidade de ver. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não basta apenas a gente dizer que ama a igreja, não basta apenas a gente dizer que ama a quinta igreja, não basta apenas dizer que é uma igreja ideal, não basta apenas a gente olhar para a igreja, eu me sinto bem na igreja, se a gente não resolver trabalhar pela igreja de Cristo. E é muito trabalho, porque essa relação aqui que Paulo está falando, está mostrando para nós, fala de gente que trabalhou duro, trabalhou muito, eram discípulos apaixonados pelo Senhor, eram discípulos que resolveram fazer coisas grandes para o Senhor, eram discípulos que resolveram não morrerem antes de deixar marcas preciosas na vida de suas referidas igrejas. Nós não estamos falando aqui de uma igreja só, não. O relato de Paulo aqui é de várias igrejas em vários cantos. Na Grécia, como Priscila e Áquila, lá em Atenas. Os de Roma. Eu ainda sonho com isso, irmãos. Não basta dizer que ama a igreja, é pouco. Não basta dizer que gosta da quinta igreja, é pouquíssimo. É preciso se envolver com a igreja, trabalhar pela igreja, porque quando a gente faz isso, nós estamos fazendo justamente a vontade daquele que nos chamou para fazer parte da sua igreja. E aqueles que fazem parte, Jesus chama de trabalhadores. Ele fala: o trabalhador que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Trabalhadores. Ser discípulo notável é gente que abraça, que trabalha, que arregaça a manga, não apenas fica dizendo amém, não apenas fica dizendo eu amo a igreja, mas é gente que fala assim: eu amo, e porque eu amo eu vou trabalhar pela minha igreja. Mas como é que a gente pode demonstrar amor pela igreja de Cristo? Como é que você deve mostrar amor por essa igreja? Primeiro, você deve abraçar uma área e trabalhar com paixão nessa área. Abraçar. Abraçar. Irmãos, presta atenção, cada um de nós aqui recebeu um dom de Deus. E esse dom é para você colocar em movimento. Esse dom que Deus te deu, que só você sabe, é para você exercitar para a edificação da igreja. Isso é um princípio bíblico, é uma doutrina bíblica. Dons não são feitos para a gente guardar escondido. Dons foram nos dados pelos céus, pelo Senhor, para a gente trabalhar e edificar e fazer com que a igreja do Senhor cresça. Esse texto fala disso. Uns abraçaram o dom do consolo. Paulo fala aqui nas suas cartas de muitos que foram ferramentas de Deus para consolar. É um dom de Deus. Gente, quando vê você caído, se aproximar, te levantar, consolar, tomar pela mão e dizer assim: vamos juntos, é um dom de Deus. E isso é importante na igreja. É um dom, não precisa aparecer.
Às vezes nem aparece. Você precisa descobrir a sua área, o seu dom. Não é possível que você queira ser um discípulo de Cristo, ou se chame de discípulo de Cristo, e ainda não sabe a essa altura da vida, que dom Deus te deu para você trabalhar na igreja dele. Deus não te deu o dom para você engavetar. Deus não te deu o dom para você colocar debaixo da cama. Deus não te deu o dom para pegar mofo nos armários. Deus te deu um dom para abençoar pessoas. Nós encontramos nesse texto aqui vários discípulos abraçando áreas, servindo. E Paulo fala assim: esses aqui trabalharam demais pela igreja do Senhor, me ajudaram muito. Está aqui na minha Bíblia escrito, bem aqui no meio, capítulo 16, as alegrias de um pastor. Sabe qual é uma das alegrias? É de olhar para trás e ver quantas pessoas estão trabalhando na igreja de Cristo. Isso dá alegria, irmãos. Dá alegria. Você precisa descobrir uma área. Eu quero te encorajar com essa palavra, você buscar de Deus. Você não sabe? Busque, Senhor, fala para mim. Deixa eu te contar uma historinha rapidinho. E espero que você entenda. Primeiro que não é para minha glória pessoal, mas é cuidado pela igreja do Senhor. Um dia desse é que eu cheguei na igreja, coloquei meu carro aqui, desci, olhei a frente da igreja, a fachada da igreja ali, na primeira subida ali de da grade, o mato comendo solto ali, estava alto. Eu falei assim: meu Deus, o Senhor, será que só eu estou vendo isso? Irmãos, a aparência da nossa frente, a casa. Eu olhei aqui, rodei, não encontrei uma enxada. Cadê meu presbítero aí? Comprar uma enxada, meu filho. Deixa essa enxada aqui, uma enxada e uma pá. Procurei, não achei. Procurei alguma coisa que eu pudesse arrancar aquele mato, não achei. Falei com a zeladora, tem alguma coisa? Ela disse: não tem não, pastor. Eu olhei, falei: não dá não. Eu, na situação, eu tenho que... Ô, irmão, mas aquilo não... Eu baixei e fui arrancando na mão. Sabe por quê? Porque eu amo a casa do meu Deus. Porque eu quero ver a casa do meu Deus bonita. Quando você chega, já pensou um visitante, um convidado chega e vê um negócio tudo mal acabado, tudo feio? Está dizendo quem nós somos. Nós estamos dando ideia do cuidado e do amor que a gente tem pela igreja. Que surjam mais pessoas. Irmãos, deixa eu te falar, a segunda observação: isso não me caiu às mãos, de forma alguma. Não me caiu, não me causou nenhum demérito. No outro dia, claro, eu estava arrebentado da coluna, né? Ficar abaixado ali, arrancando na mão, e na mão é mais difícil, botava força. Que o Senhor levante nessa igreja homens e mulheres que olhem as necessidades da igreja e falem assim: essa área aqui vai ser minha. Como é que eu posso expressar amor pela igreja do Senhor? Oh, irmãos, investindo seus recursos. O pastor Jorge falou aqui, sabe, não tem, irmãos. Deus tem sido tão bom, irmão, mas tão bom. Deus tem dado emprego. Deus tem dado sustento. Todos nós aqui somos alvo das misericórdias do Senhor. Deus, pela graça, não tem nos deixado faltar nada, não tem nos deixado faltar o pão de cada dia, porque Ele nos ama. Deus nos tem dado presentes, aumentos, prosperidade. Mas, irmãos, é um espírito de avareza que
Quando a gente fala em dízimo e oferta, parece que a gente está mexendo no vespeiro. É uma forma também da gente dizer quanto nós amamos a igreja do Senhor. Olhe para a sua vida. Olha para a sua vida. Olha e você vai ver. Tente contar as bênçãos de Deus, como diz o nosso hino. Tente, faça um esforço para você ver se você consegue contar as bênçãos de Deus. É a forma da gente amar a igreja. Eu olho para a igreja e vejo, meu Deus, os que chegaram até aqui foram guerreiros, gente. Mas a gente sonha mais. A gente sonha mais. Não fique com aquilo que é do Senhor. Você não é não há compatibilidade de eu dizer que amo a igreja e não invisto nela, não dou uma contribuição para ela, não sou generoso. Pensa nisso. É uma forma da gente abençoar. Lute para mudar, pastor, tem uma dificuldade, lute com Deus para mudar isso na sua vida. Lute com Deus. Talvez não, com certeza, tem muita coisa boa de Deus que você ainda não recebeu, porque você está sendo avarento. Acredite nisso. Porque existem promessas. Primeiro princípio de nós sermos fiéis e generosos, não é o princípio de troca, mas é gratidão, é reconhecimento. Mas, irmãos, só sabe o que é bênção pela generosidade, pela fidelidade, quem exerce essas duas bênçãos, dizimista e ofertante generoso. Aí sabe, irmãos, tem histórias para contar. Irmão, nós estamos na igreja, onde vocês sabem, o pastor de vocês encoraja, quer que vocês cresçam, oro para que vocês cresçam, profissionalmente. Quarta-feira aqui nós oramos, que Deus dê um mês a vocês, nas vendas abençoado, que Deus abra a porta de emprego. Isso é encorajamento. Aí às vezes Deus dá, e você põe lá um bocado de escorpião no bolso. Mas não é por minha causa, eu não vou meter a mão no seu bolso, é para você mesmo. Se meter a mão, capaz de ser ferrado lá na mão. Então, nós estamos orando por quê? Nós fazemos campanhas para Deus abençoar a igreja, para Deus aumentar os seus rendimentos, para Deus ser generoso, abrir os céus e te abençoar. É uma forma da gente demonstrar amor, investindo os nossos recursos. Todo cristão precisa ter um coração fiel, irmãos. Todo cristão. Resolva, olhe para a sua vida, resolva a partir de hoje. Diz, Senhor, eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar a minha história. Como é que a gente mostra que nós amamos a nossa igreja? Naquilo que a gente se propôs a fazer, façamos com excelência e temor a Deus. Excelência. Tudo que Deus fez, de Gênesis, que Deus disse que era bom. Criou você, criou a mim, que foi que Deus pensou e disse que era muito bom. Excelência. Qualidade. ISO 9001, a mais nova versão da ISO. Tudo que você tiver que fazer para Deus, faça com qualidade, com temor. É prova que você ama. Não faça nada meia boca para Deus. Não faça nada de qualquer jeito. Porque Deus repugna. Lembra de Caim? Deus não gosta das coisas mal feitas.
Deus abomina esse tipo de sacrifício, de culto. Seja o que você vai fazer. Aqui tinha uma pessoa aqui na igreja, há uns anos atrás, que eu achava interessante, citei isso aí no congresso, no encontro dos homens semana passada. Há muitos anos atrás, ela tinha uma área aqui na igreja que ela fazia e fazia com excelência mesmo. Tudo era com excelência. É uma característica dessa mulher, fazer tudo com excelência. Aí, quando terminava as coisas, ela perguntava, meu pastor, e aí, o senhor gostou? Mas eu sabia que não era para querer me agradar. Para ela era como uma referência. Tudo que você for fazer para Deus, você pergunta assim, meu pastor, e aí, gostou? Você vai evangelizar? Faça com? Vai visitar? Faça com? Vai pregar? Faça com? Vai tocar? Faça com? Vai cantar? Faça com? Vai entregar uma cesta? Faça com? Tudo para Deus não pode ser abaixo da excelência. É daí para melhor. Irmãos, aqui para nós, eu não gosto desse negócio meia boca. Ou faz perfeito, ou então não faz. É o meu jeito de ver as coisas com Deus. Ou a gente faz com prazer, com paixão, com excelência e temor. Sabe por que excelência e temor? Eu não estou fazendo para homem, eu estou fazendo para Deus. Deus me dá o melhor, por que eu vou dar o pior para Ele? Se Deus é tão bom para mim, se Deus me deu esse dom, por que eu vou fazer de qualquer jeito? Aqui, você sabia que uma pessoa boa de horário, isso é excelência, principalmente nas coisas de Deus? Sabia que isso é excelência? Eu conheço muita gente aqui que se você marcar um horário tipo, né? Cadê? Tipo, 9 horas, ela não chega 9 horas, ela chega antes, porque ela vê isso como excelência. Tipo, como excelência. São as mínimas coisas. Nós precisamos ter esse temor de Deus. Você vai pregar? Se prepare, chegue com tempo, excelência, temor a Deus. Tudo que a gente deve fazer, irmãos. Isso vai provar que a gente ama o Senhor. Vai provar que a gente tem um temor dele no coração. Quarto, como é que a gente demonstra que ama a igreja do Senhor? Coloque a igreja no topo das suas prioridades. Topo. Primícias. Os outros são os outros. As outras são as outras. A minha igreja está no topo das minhas prioridades. Eu conheço muitos pastores que não saem de suas igrejas no domingo. Sabe por quê? Porque a prioridade dele é estar junto do rebanho dele no domingo. Eu tenho recebido muitos nãos, às vezes sem saber. Sabe por quê, irmãos? Porque eles olham isso e falam assim, o que mais importante, eu fui chamado para ser pastor na minha igreja. Claro que existem as exceções. Volta e meia, tem pastores aqui, as conferências estão chegando, o nosso aniversário está chegando, nós vamos ter pastores convidados aqui. Eu saio para pregar em outras igrejas, mas eu evito a todo custo sair aos domingos à noite, porque é o tempo que eu estou com a minha igreja, alimentando a minha igreja, porque para mim ela é prioridade. Pode me chamar qualquer outro dia. Vários pastores, pastor Jeremias Pereira, ele não sai da igreja dele dia de domingo. Ele vai pregar fora, prega até sábado, mas no domingo ele está na igreja dele lá.
prioridade. Às vezes nós estamos fortalecendo igrejas dos outros, mas as nossas programações a gente não aparece. E ainda fica reclamando, porque a igreja não promove isso, não promove aquilo, mas aí a gente está saindo para a igreja dos outros. Não sou contra, você pode ir. Agora, domingo é dia do Senhor e você tem que estar com o seu povo, com a sua família. Você não tem que estar longe, tem que estar presente na escola dominical, no culto da noite. Tem que estar com o seu povo, não é fora. Isso se chama prioridade. A minha igreja é a minha prioridade. Eu não posso, irmãos, fortalecer. Porque olha, e hoje, no tempo de redes sociais, aí tem, você está lá numa igreja, sei lá, uma igreja de outra denominação aí está lá você tira suas fotos, tá? Lotado de gente. Aí depois no domingo não estão aqui. Quem olha, você está fortalecendo qual igreja? A sua igreja local ou a igreja dos outros? A igreja dos outros. Mas na sua igreja você não serve. Você está tranquilo, não é prioridade. Irmãos, o grau de prioridade que a gente dá à nossa igreja mostra se nós amamos ou não amamos. Esse é um dos problemas que a gente tem enfrentado nesses tempos. Eu lembro que há um tempo atrás, o pastor Humberto não estava aqui na primeira igreja, e a gente batendo um papo, um dia eu, Humberto e outros pastores, a gente batendo um papo, e o pessoal começou a cobrar a presença da primeira igreja nos eventos. A presença do pastor e da... Aí ele falou assim, de forma muito sábia, irmãos, não esqueçam que cada igreja tem as suas programações e as prioridades do final de semana é a igreja local, não a igreja dos outros. Palma para ele. Todo mundo ouviu, murchou. Porque às vezes a gente está fortalecendo a igreja dos outros. E tem um porémzinho aqui. Presta atenção, irmãos. Eu estou falando de forma geral, não estou mandando recado para ninguém, não. Em nome de Jesus. Às vezes tem igrejas que só vivem à base de movimentos. Todo mês tem uma programação diferente. Aí, quando a gente sai, a gente está alimentando esse tipo de problema de lá. Porque a realidade é a igreja vazia. Mas quando os visitantes, os convidados saem, a igreja volta ao que é. Igreja vazia. Igreja sem compromisso. Por último, como é que a gente mostra que nós amamos a nossa igreja? Dando bom testemunho e falando bem dela por onde a gente passar. Não tem muito tempo, possivelmente, acho que foi a ceia do mês passado, eu falei, irmão, já chega, já deu, a gente ficar detonando a nossa própria igreja. Já chega, para com isso. A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador. Às vezes, nós estamos fazendo o serviço dele, só olhando os defeitos da igreja e apontando. O pastor não pregou bem hoje, o louvor está assim, ninguém vai me visitar, e aí começa, sabe? Tem muita gente dizendo isso. Às vezes é um indivíduo que está insatisfeito, está com problema, tem muita gente falando isso. Irmãos, vamos mudar a estratégia? Por onde a gente passar, vamos falar bem da nossa igreja. Por onde passar. Tem problema? Tem. E você não precisa, você sabe quais são, e você não precisa espalhar. Porque quem ouve os problemas vai dizer assim, Deus me livre de ser membro da igreja daquela, lá ele. Quero não.
Vou ficar onde eu estou mesmo. Mas quando você começa a divulgar as coisas boas da sua igreja, as virtudes da sua igreja, as pessoas começam a ter curiosidade. Eu vou lá. Irmãos, nós, como igreja do Senhor, falou o nosso pastor George aqui, nós somos a igreja bíblica. Essa semana eu ouvi mais uma vez alguém que não é o George, que está sempre falando sobre isso, para nos trazer à memória. Um outro irmão falou assim, a quinta pode reclamar de qualquer coisa, menos que falta Bíblia. Fala isso para as pessoas, sem medo, isso não é para vocês me falar, não. Nossa igreja tem Bíblia, tem ensino, porque os nossos pastores se preocupam com isso. Sabe por quê? Você precisa falar isso? Porque as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Há uma migração grande, se você não sabia, informação para você guardar aí. Há uma informação muito grande. Há uma informação de que está com um projeto, um momento que está acontecendo na igreja brasileira, que as pessoas ou as comunidades que não dão ênfase à Bíblia estão indo para as igrejas reformadas, que pregam a palavra de Deus. Isso é um mover do Espírito Santo. Isso é um avivamento, sabe por quê? Avivamento não é ficar dando pulo, gritando, glória a Deus. Não é isso, irmãos. Isso é apenas coisa consequente. Avivamento é sede pela palavra de Deus. Isso é avivamento. Olha a história. Todos os avivamentos que nasceram na história, que ocorreram na história, foi levando o povo à Bíblia. Todos. Começando do Antigo Testamento, na época do rei Uzias, quando ele descobriu o livro, que estava escondido, cheio de poeira, lá nos porões do palácio. Quando ele descobriu o livro, e o povo começou a ler a Bíblia. Aí depois veio outro avivamento, Neemias e Esdras, quando eles chamaram o povo, leram, irmãos, presta atenção, olha que coisa, como a gente confunde o negócio. Quando Neemias e Esdras lê o livro bíblico, que também tinha muito tempo que não se lia para o povo todo, quando eles começaram a ler, diz o texto bíblico, que houve uma convocação para que toda a nação fosse para Jerusalém e se reunisse na praça central. Presta atenção aqui. Se reunisse na praça, porque o propósito era ler a palavra de Deus para toda a nação. Quando eles estavam lá, no inverno, debaixo de chuva, não tinha bancos, todo mundo em pé, diz o texto, homens, mulheres e crianças, ouvindo a palavra de Deus. Quando o sacerdote leu a palavra de Deus, houve um mover do Espírito Santo naquele momento, e as pessoas começaram a chorar, porque a palavra de Deus foi ao encontro delas. Avivamento é isso, irmãos, um retorno à palavra de Deus. E nós precisamos divulgar a palavra de Deus, porque isso é evangelização. Os nossos pastores, a nossa escola dominical, prioriza a palavra de Deus. Vamos para a escola dominical. Irmãos, escola dominical está se acabando em muitas igrejas. Nós estamos firmes aí. E meus irmãos, da escola dominical, professor, liderança, olha, se vem 30, vem 50, mantenham acesa a chama. Mantenha acesa a chama. Deixa Deus trabalhar. Faça parte de vocês. Trabalhem com excelência, com temor a Deus. Faça parte de vocês e Deus vai fazer a dele. Porque a palavra não volta vazia. Não se preocupe, não. Não se preocupe com frequência. Não se preocupe. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Confia. Trabalhe com excelência, com temor a Deus. Ensina o povo. Bíblia no povo. E nós vamos colher resultados. Isso é prova que a gente ama a igreja do Senhor. Você está sentado numa clínica? Fala bem da sua igreja. Fala que a gente tem culto de oração.
Fala que a gente faz jejum. Presbiteriano faz jejum, é? Pensei que era só a igreja pentecostal. Não, nós somos pentecostais, sim. Amém? Pensei que você ia dizer que não, não era. Porque nós somos pentecostais. Por quê? Porque nós acreditamos no que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Porque nós somos resultado de Atos 2. Por isso é que nós somos pentecostais. Não temos algumas práticas pentecostais. Tudo bem, nós somos reformados. E não digo que nós somos tradicionais, porque tradicional é coisa velha. Eu prefiro histórico, é mais bonito. Conservador, nem tanto. Histórico. Irmãos, discípulos fantásticos, notáveis. Está aqui a relação deles. Não sei quanto tempo eu ficarei nessa igreja, mas eu gostaria que algum dia, quando eu sair lá na frente, bem na frente, eu pudesse olhar para trás e escrever assim: fulano, meu cooperador. Fulano foi meu cooperador, como Paulo fez. Fulano me ajudou muito. Fulano foi como uma mãe para mim. Fulano colocou a vida em risco. Discípulos notáveis. Se a gente entender isso, esses aqui entenderam. Se a gente entender isso, irmãos, acreditem, ninguém vai segurar essa igreja. Ninguém. E quando eu falo ninguém, eu estou falando até do inferno. O inferno vai se morder de raiva. Porque nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos ser uma igreja abençoadora, acolhedora. Nós vamos ser em nome mais ainda. Não estou dizendo que nós não somos, mais ainda. Agora, discípulos notáveis, como esses que foram escritos aqui, eles precisam existir na vida de uma igreja. Quero te convidar a baixar sua cabeça. Olha os pontos que foram abordados. Tem que ter trabalho, tem que ter investimento de recursos, excelência e temor a Deus em tudo que faz, colocar a sua igreja como prioridade, vida e evangelização. Você precisa dar o seu bom testemunho por onde você passar, porque isso vai atrair pessoas para Jesus, para a igreja, para o reino de Deus. 5, apenas 5 formas de você expressar amor pela sua igreja. Eu quero finalizar dizendo que você precisa deixar legados para que outros sigam as suas pisadas. Há vagas para discípulos notáveis nessa igreja. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu ouço essa palavra. Deus te deu dom ou dons. Descubra, coloque a serviço da igreja, coloque a serviço do reino. Não queira fazer para se aparecer, não queira fazer para agradar A, B, C ou D. Queira fazer tudo porque você ama a igreja, ama Jesus e está disposto a trabalhar pelo reino do Senhor Jesus. Quero te convidar, se você quiser, a pôr a mão no seu coração, na sua cabeça, e pedir que o Espírito de Deus fixe essa palavra na sua mente, para que ela seja algo que te leve a andar para frente, a abençoar a sua igreja. Volte a se apaixonar pela sua igreja. Volte a amar, a servir. Volte a trabalhar na sua igreja. Porque daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, todos nós partiremos. E o que ficará são as memórias e os legados. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito crave essa palavra na nossa mente, que o Teu Espírito nos faça lembrar durante essa semana, que o Seu Espírito mova os corações a ir em direção ao Senhor, trabalhando, que a gente mude aquela realidade que Jesus viu. A seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Deus, eu quero mudar essa realidade com a minha vida, com os meus dons que o Senhor me deu. Eu quero mudar a minha realidade. Eu quero servir ao Senhor na minha igreja, na igreja local. Eu quero me deixar gastar. A vida para mim não é tão preciosa, contanto que eu cumpra o que o Senhor me deu, o ministério que o Senhor me deu. Eu peço que esse mesmo sentimento de rendição, de cooperador, esteja tomando, inundando a nossa alma. E que a partir desse momento, cada um de nós se levante como um grande exército do Senhor para conquistar muito mais do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Amém. Vamos cear, irmãos. Quero convidar para que abramos o texto bíblico em Lucas, capítulo 22, o verso 15. Os irmãos podem preparar a mesa. Lucas, capítulo 22, verso 15. Eu amo esse versículo. Amo mesmo esse versículo, irmãos. Palavras do próprio Senhor Jesus. 14, 15. Quando chegou a hora da ceia, Jesus se colocou ali à mesa, junto dos seus apóstolos, e lhes disse: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Mais uma vez, curve seus olhos. A gente não pode tomar ceia sem fazer uma avaliação, um check-up na nossa vida, porque a palavra diz que maldito aquele que toma da ceia sem entendimento, ou sem discernir, ou com as mãos sujas, ou com a vida torta, ou com a vida cheia de pecado. Nós não podemos tomar. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então eu quero te convidar a você a fazer um balanço rapidinho aí no seu coração, pedir perdão, para que você possa ter a alegria de participar da ceia do Senhor e